Entrevista. Bom dia, senador. Seja bem-vindo Bom dia, ao Jornal da Rio, bem-vindo. primeira edição. Muito bom recebê-lo, até porque a gente fica vendo as notícias nacionais de Brasília, né? Mas a gente precisa também aqui em Sergipe atualizar nosso ouvinte, né? E a sua percepção da coisa é algo que a gente confia bastante pelo trabalho que o senhor desenvolve. E eu queria exatamente saber isso. Ontem chegou a reforma tributária no Senado, né? E agora vai ficar assim, a Câmara fez o que tinha que fazer, manda para o Senado provavelmente deve fazer algum tipo de mudança, volta para a Câmara. Fala um pouquinho, qual é a sua expectativa por essa experiência que o senhor está tendo lá em Brasília? Bom dia, é um prazer estar falando novamente com vocês, Obrigada. especialmente aqui o André de volta à luta aqui no rádio, muito bom Obrigado, ter o seu senador. retorno. É uma reforma importantíssima, existe um compromisso do Congresso Nacional em ter a aprovação dessa reforma, só que ela tem impactos muito grandes. Então, agora começa um trabalho muito detalhado no Senado, para que a gente possa colocar no papel exatamente os impactos de cada mudança dessa. Então, a expectativa é que a gente tenha 60 dias de discussão técnica dentro da casa, a votação em seguida, certamente nessa votação nós teremos mudanças no texto, e aí ele volta para a Câmara dos Deputados. Como é uma proposta de emenda à Constituição, o texto tem que ser consensual. Então, ao mesmo tempo que se está fazendo esse trabalho de ajustes e mudanças no Senado, vai estar fazendo em paralelo um debate com a Câmara dos Deputados para que eles possam ir assimilando essas mudanças e a gente espera possa concordar com elas. Existem alguns pontos que precisam claramente ser revistos, né? Na reforma que foi entregue pela Câmara dos Deputados, você dá um comando do Conselho Federativo aos estados do Sul-Sudeste, os estados mais ricos. E, evidentemente, o Senado não vai concordar com isso. Ele vai buscar uma composição de equilíbrio que respeite a importância do Nordeste e do Norte do país, que são regiões que precisam de mais investimentos para que possam alavancar seu desenvolvimento econômico. Sim. Né? Então, esse talvez seja o grande ponto de discussão, além de questões que são muito técnicas. Existe um compromisso claro do Senado, o relator, que é meu colega de partido, Eduardo Braga, do Amazonas, já deixou bastante claro que ninguém vai aceitar aumento de carga tributária, então tudo vai ter que ser calculado, cada impacto vai ser estimado, mas uma boa notícia para os sergipanos é que em qualquer simulação que a gente fez até agora, o estado de Sergipe sai ganhando com essa reforma. Não há mesmo? perdas para o As nosso simulações estado. estão dando essa... Sim, até fazer um elogio para a secretária Sara, que secretária da Fazenda aqui de Sergipe, que tem acompanhado esse processo com a gente, tem passado informações para a bancada federal. A gente vem atuando para que tenha uma proximidade maior dos técnicos do governo com a bancada, para que os deputados, senadores possam atuar com mais qualidade, com mais consciência. E as simulações de arrecadação, as simulações de evolução econômica de Sergipe, todas elas mostram sinais positivos na medida em que você tem a reforma aprovada. Então, é trabalhar para que ela seja aprovada com os ajustes necessários, cuidando do desenvolvimento econômico do Brasil e de Sergipe. A decisão de colocar o imposto para o destino foi boa para Sergipe, né? Muito boa para Sergipe. A transição está muito longa, esse é um ponto que vai ser discutido. Nós defendemos uma transição mais curta nessa migração. Para quem está acompanhando a gente, o imposto sobre consumo hoje é cobrado no estado de origem. Então, o produto é feito em São Paulo, é vendido aqui para o consumidor sergipano. Quem está pagando é o consumidor sergipano, mas o dinheiro vai para São Paulo. Essa reforma corrige isso. Isso é muito importante para o estado de Sergipe. Muito mesmo. E essas etapas de produção, né? A gente já conversou com vários especialistas aqui, economistas, investidores, exatamente porque nós, enquanto consumidores, nós que compramos o produto, nós desconhecemos, né, essa sobrecarga de impostos. O quanto tem de imposto ali no celular que eu compro, né? Então, e tantos outros itens do nosso dia a dia. Então, chega mesmo para favorecer o consumo, e essa é aquela roda que gira no Brasil inteiro? Sim, basicamente, na técnica utilizada na reforma, você vai estar usando aquilo que a imensa maioria dos países do mundo usam, que é o imposto sobre valor agregado, um imposto que não é cumulativo. Então, hoje, em várias etapas de produção do celular, como você citou o exemplo do celular, você tem cobrança de imposto e esse imposto vai sendo agregado ao preço. E o consumidor, no final, não tem a menor noção disso. Toda a produção fica mais cara, o Brasil fica menos competitivo, gera menos emprego, menos renda. A reforma, como ela vem, ela simplifica e deixa isso transparente para todos e com o crédito sucessivo, ou seja, aquele imposto que já foi pago, ele vai sendo computado para quem comprou nas etapas. Então, quem comprou o plástico pagou o imposto, quando ele vai entregar o celular lá na frente, esse imposto é deduzido internamente. Isso gera vantagens. É porque na atualidade não é assim, vai somando, só né? vai somando. Você não acredita aquilo, em algumas exceções sim, mas são poucas.
É uma reforma muito positiva, né? O técnico por trás dela, que é o Bernard Arnault, trabalha nisso há muito tempo. Atravessou, na prática, os 2 últimos governos tratando disso. Essas PECs, a 110 no Senado, a 45 que foi aprovada na Câmara, elas tramitam há quase 4 anos, praticamente 4 anos, com muita discussão, com muito debate. E existem alguns consensos técnicos. Toda hora vai surgir uma ideia assim mágica, do tipo imposto único, ou a criação do imposto digital, e aí vou resolver o mundo inteiro. E quando você vai para os exemplos nos países, especialmente os países desenvolvidos ou em ascensão, em desenvolvimento mais acelerado, nenhum deles usa esse tipo de modelo. Certo. Então, a gente E tem que se é para sair copiar, vamos copiar o que dá o que certo, né? funciona. Não tem, o Brasil não precisa ficar inventando jabuticaba todo dia. O Brasil tem que fazer aquilo que funciona, com muita transparência, vai aumentar a competitividade das nossas empresas, vai gerar mais emprego, a economia passa a funcionar de uma forma mais intensa. Isso tudo é positivo para nós. Então, acredito sim que a gente vai ter o cumprimento desse objetivo de aprovação dentro do ano. Não é um debate simples, porque cada estado tem seu interesse para colocar na mesa. Está todo mundo fazendo suas contas, né? Isso, todo mundo fazendo conta. No Senado, é sempre importante lembrar isso, no Senado todos os estados são iguais. Então, Sergipe tem a mesma voz que São Paulo. E a gente vai colocar isso tudo lá empenhado para garantir, e eu reforço novamente, os estados nordestinos, os estados do norte, têm que ter uma compensação de desenvolvimento, porque ao longo da vida histórica brasileira você teve mais investimentos sul-sudeste do que teve aqui, por vários fatores, e que a gente tem que caminhar para reverter essa situação. Então, expectativa positiva, muito trabalho, certamente. Como eu disse antes aqui da entrevista, conversando com o André, com a Priscila, a gente está reforçando a equipe de economia do mandato para poder justamente atender esse momento, que é um momento histórico. Se a gente consegue uma boa reforma, a gente vai estar alavancando o crescimento do Brasil de uma forma significativa. A perspectiva é para os próximos anos, a gente falou aqui sobre 2026, né? Ano teste, ano de adaptação. Quando a gente vai sentir na prática os impactos dessa reforma? Alguns impactos surgem imediatamente por conta da mudança de expectativas de mercado. Certo. Então, quando você vê hoje, todos os indicadores internacionais de economia são positivos para o Brasil. E um dos fatores é justamente esse. Você mostra para o mundo que o Brasil está fazendo o dever de casa, que está fazendo o caminho correto, retirando um dos vários obstáculos importantes para o nosso desenvolvimento, que é o caos tributário que nós vivenciamos desde sempre. Então, isso gera um efeito imediato em termos de curva de juros, expectativas positivas para a economia. Você vê que as avaliações das agências, né? Os impactos até Tem agora, sido né? Os positivos, ecos né? têm sido positivos. 4 agências melhoraram Isso. exatamente nossa avaliação. De empresas brasileiras e do governo brasileiro em geral, do país em geral. Isso é muito positivo. Mas no preço dos produtos, por conta da mudança tributária, aí você começa um efeito suave em 26 e esse efeito vai se alastrando, vai aumentando paulatinamente. Ele vai discutir, esse é um dos pontos de divergência entre Senado e Câmara, a velocidade dessa transição. Sim. Existe uma expectativa da Câmara da transição bem lenta, e nós no Senado, majoritariamente hoje, defendemos uma transição mais rápida, justamente para que o cidadão possa sentir mais rapidamente os efeitos dessa mudança. Qual é a questão? Os incentivos tributários que já foram, incentivos fiscais que já foram concedidos. Então, a empresa que veio para Sergipe, por exemplo, e ela recebeu uma isenção significativa de impostos que vão ser modificados na reforma. A gente tem que cuidar dessa situação, porque todo o plano de trabalho dessa empresa foi desenvolvido com base na regra anterior. Sim, claro. Então, você tem que ter uma compensação. A Câmara mandou a criação de um fundo de compensação, aparentemente sem teto, sem limite, e sem uma definição de fonte de financiamento adequada. Isso vai ter que ser tratado de forma cuidadosa, para que a gente não gere, na melhoria do sistema tributário, não acabe gerando um prejuízo para determinados setores empresariais. A sensação, pode ser uma sensação equivocada minha, mas a sensação é que houve muita discussão, boas ideias colocadas, né, para a reforma, mas na prática mesmo os números precisam ficar mais nítidos, né, senador? Sim, esse é o trabalho que o relator, o senador Eduardo Braga, vai fazer. Ele já desde o início fala sobre isso. Ele quer os dados, ele quer os números corretos para que ele possa explicar para o cidadão e para os governadores e prefeitos que são, enfim, afetados pela mudança tributária. Eles perdem uma certa autonomia que eles têm hoje para trabalhar com os tributos, porque você faz uma grande unificação nacional. Com os dados na mesa, você consegue ter soluções para tudo isso. Uma expectativa, repito, muito positiva.
depois de um ciclo de trabalho. Será um segundo semestre muito intenso, né? Eu Com quero crer certeza. que será um período legislativo aí com muitas obrigações e muitos debates, claro, sem deixar outros temas aí passar batido, né, senador? Sem dúvida, nós temos o preenchimento de uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a atribuição do Isso, Senado fazer essa batina, isso. a renovação na Procuradoria-Geral da República também passa por nós, então são temas que naturalmente mobilizam muito, porque os escolhidos, o PGR passa 2 anos, mas o próximo ministro, a seguir a média de idade dos últimos indicados, vai passar 30 anos naquela casa. Então a gente tem São que muito começar, jovens, né? a gente tem que começar a fazer um escrutínio. Você vê o Gilmar Mendes, você diz assim, não, Gilmar Mendes já deve ter Sim. 100 anos, né, pela Sim, cara dele. Não, Gilmar Nossa, está longe disso, é nós passamos uns verdade. 10 anos lá. É. Então, são escolhas que exigem uma responsabilidade do Senado maior do que a gente vem mostrando ao longo dos últimos anos. Ele mudou um pouco o visual, mas continua com as mesmas ideias, né, senador? Eu diria com as mesmas práticas. Gente, não vamos trazer alguns recortes, porque tem muitas coisas realmente que acabam Senador, mexendo. a gente sabe que nada é simples, né? Eu convivi no Congresso muito tempo, trabalhei muito tempo por lá. E a gente sabe que aquilo ali é um negócio sério, né? Antigamente, eu queria saber como é que está essa realidade hoje. Os líderes se sentavam, decidiam e estava tudo certo. Isso ainda continua mantendo essa... Ou não? Ou Não. hoje a prática deu uma guinada? Você teve uma pulverização, né? Você tem um processo de concentração partidária em andamento. Isso é bom. Então, a tendência é que a gente tenha em 26... 5 ou 6 partidos relevantes no Brasil apenas. Isso ajuda na governabilidade, na gestão, mas ao mesmo tempo o perfil dos parlamentares é cada vez mais individualista. Então, um bom negociador do governo, ele tem que fazer articulação na prática quase que individual. Ele tem que conhecer as demandas do parlamentar, entender quais são os seus projetos e a partir dali negociar. Então, foi um erro que o governo Bolsonaro cometeu, um erro que o governo Lula começou cometendo e está tentando corrigir, a gente está vendo, está tentando corrigir, é tratar com os velhos caciques como se fossem donos dos votos. Isso não se confirma mais na realidade. Você tem que fazer um acompanhamento mais de perto. E Lula teve que entrar para valer nessa o Lula, eu nunca fui eleitor do Lula, votei nele no segundo turno, sempre de forma transparente, pública, para que as pessoas possam cobrar, criticar, elogiar, tanto faz. Mas não há como se negar que ele entende do negócio. Ele é um político tem muito jogo de brasileiro. cintura nisso. Ele está passando por uma adaptação para essa nova realidade, que é de um Congresso muito forte. Isso. É um Congresso com acesso ao orçamento. Que pode trancar tudo, que pode travar a governabilidade do presidente. E quer participar das decisões. Participar das decisões é uma coisa positiva. O que não é positivo? É extorsão, é corrupção, Sim. É desvio de dinheiro, é você ter as verbas aplicadas sem nenhuma racionalidade. Isso é negativo. Mas participar em si do processo é democrático, desde que você coloque tudo de forma transparente. O cidadão tem que saber acompanhar aquilo ali, entender o que está acontecendo. A gente aqui nesses últimos 4 anos, agora vai para o 5º ano, tenta sempre fazer um processo muito transparente de emprego do recurso público, que é para o cidadão começar a aprender. O dinheiro é seu, o dinheiro não é do político, o dinheiro é do povo. E o povo tem que entender como é que esse dinheiro sai do bolso dele e onde é que ele volta. Até para melhorar essa sensação que nós temos de pagar muito imposto e não ter nada de volta. Né? Então, acho que é uma sensação antiga, né? Antiga no Brasil. Não, e uma sensação generalizada de corrupção, né? A gente sabe que existe muito no Brasil, eu ando muito em bairro, periferia, comunidade, e a sensação que a população tem, através desse analfabetismo eleitoral, infelizmente, as pessoas votam, nem lembram quais os nomes que elegeram, quem é para qual cargo, o que é que faz um senador, um deputado, um vereador, enfim. Isso tudo a gente precisa trabalhar muito ainda no Brasil, e a sensação de que todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, o dinheiro a gente não sabe para onde vai, o que é feito. Eu pago plano particular, eu não preciso de nada do poder público. Nossa, claro que você precisa. Você anda na rua, né? Através do transporte, mesmo dentro do seu carro, ali foi uma decisão pública, política, uma rua, uma avenida, uma praça, tudo isso. Então a gente precisa demonstrar cada vez mais a importância, claro, da ação
política, das ações de gestão e da aplicação dos nossos impostos, né, senador? O senhor tem Sim. trabalhado nesse sentido também? Sim, sim. A gente faz, desde o primeiro ano, o chamamento público através do edital para que o povo possa escolher para onde a gente vai colocar o dinheiro, onde ele vai colocar o dinheiro das emendas parlamentares. São as suas emendas participativas, Isso, né? O senhor está exatamente. divulgando. A gente está no quinto edital. Desse ano a gente dividiu. Então, agora no mês de agosto, o edital que cuida de organizações sociais, associações, cooperativas, guardas municipais e SMTTs. E em setembro a gente lança o edital para prefeituras e governo do estado. Então, nesse primeiro edital são 12 milhões de reais que estão disponibilizados. A gente já tem, se não me engano, mais de 400 entidades atendidas, todos os municípios sergipanos atendidos por esse sistema. E aí o cidadão entende de verdade que ele é dono Eu já daquilo. votei. Ô, senador, Eu já votei. hoje, quanto um senador e um deputado tem em emendas na prática mesmo? O senador mais de 80 milhões, o deputado mais de 60. Se não me estiver enganado, 66 e 89 milhões de Certo. reais. Uhum. Então a bancada, isso entre emendas individuais e de bancada. Certo. Então, quando você faz a conta, a bancada em 4 anos, que é um tempo legislativo, vai trazer aí seus 3 bilhões e meio de reais impositivos para dentro do Estado. Então, é um trabalho que eu tentei fazer com o Belivaldo Chagas e não foi possível. O Belivaldo não tinha essa percepção, mas que com o Fábio está funcionando bem, que é de trazer a bancada para essa consciência de, olha, é muito dinheiro. Claro que cada um quer fazer o seu projeto político, tem sua base, isso é natural, é democrático. Mas se você organiza esse investimento bem, você muda a vida dos sergipanos. Então, a gente está acompanhando, por exemplo, os projetos de retomada de incentivo à alfabetização na idade certa. O governo federal vai colocar dinheiro, o governo estadual está colocando dinheiro, se não me engano, 13 milhões e meio, porque nós temos mais de 70% das crianças sergipanas analfabetas numa idade em que elas deveriam estar alfabetizadas corretamente. Se você loucura, escuta né? os testes, dá uma tristeza enorme, porque você pega o teste de leitura de mais de 70%, são aproximadamente 75% das crianças sergipanas, e compara com o teste de leitura dos 3% que são perfeitamente alfabetizados, a diferença é total. E isso, todos os estudos econômicos mostram, vai fazer com que essa criança tenha, se tiver, uma renda que é a metade ou menos daquele que foi alfabetizado ainda, certo? Nossa. Então, esse é o tipo de investimento que a bancada seguramente vai abraçar, desde que seja apresentado para ela de formas técnicas. Olha, você tem aqui condições de colaborar para que nessa mudança de um governo só, você muda uma geração. Você permite que os sergipanos tenham, no futuro, um acesso a empregos de mais qualidade, com melhores remunerações, maior estabilidade. Outro exemplo, investimento em tecnologia. A bancada vem entendendo isso. Desde 2019, em saúde, os investimentos foram muito qualificados para a bancada. Está aí o Hospital do Câncer em Lagarto pronto, de pé, com toda a estrutura para ser um hospital de referência no Nordeste. A bancada que construiu. Tentaram os 11 parlamentares concordarem em fazer um investimento de alto, já passou dos 140 milhões de reais, mas está pronto, está entregue em 4 anos para a população, a gente espera ver inaugurado agora nesse semestre. Então, entender isso, essa dinâmica de orçamento, onde é que está o recurso, a gente conseguiu trazer agora recurso para alavancar demandas que são históricas, a adutora do leite no sertão, levando água bruta, atravessando ali Canindé, Poço e depois chegando a Nossa Senhora da Glória, e permitindo que aquela bacia leiteira, que hoje já é uma maravilha, sergipana, possa dobrar a sua capacidade organizar, né, profissionalizar e trazer tudo isso, que a gente já sabe do potencial Sim. produtivo da Sim. bacia leiteira do nosso querido estado de Sergipe, mas pode melhorar, né, o que Com já é certeza, bom, não é, com senador? certeza. Dá para Isso fazer é muita importante. coisa, não falta dinheiro no Brasil. O que falta é uma qualidade técnica para você definir onde é que você vai colocar esse dinheiro. E transparência para evitar, claro, desvios, evitar corrupção e evitar erros. Até aproveitar vocês aqui, a audiência de vocês. Segundo a pesquisa da FEComércio, a maior audiência, quase o dobro do segundo colocado. Graças a Deus, né? A gente agora vai lançar um edital específico, a gente está em negociação com a Universidade Federal de Sergipe para fazer um grande trabalho de estudo da qualidade da pavimentação em Sergipe. O asfalto, a pista de paralelepípedo, os recapeamentos, porque não dá para aceitar que o dinheiro do sergipano, do brasileiro, seja jogado fora a cada 6 meses com obras que não duram. Quando você viaja para fora do Brasil, ou quando você viaja aqui mesmo dentro do Brasil, você tem estradas que duram 15 anos, 20 anos, com alta qualidade. Aqui em Sergipe você faz uma estrada, antes de inaugurar já está cheio de buraco. É verdade. Então vai verificar a qualidade e o cumprimento do edital, do contrato feito. Porque nós temos suspeitas de que o cara ganha uma... Eu tive uma declaração de um prefeito
O cidadão ganha uma licitação para fazer um negócio que vai exigir 400 caçambas de brita e gasta 10. Joga lá por cima uma massa de asfalto, ganha o dinheiro e vai embora. Isso não pode. Tem que dar. Então, eu não sou mais delegado de polícia, não estou atrás de prender ninguém, mas vou ficar muito feliz se for preso. Mas o que eu posso, sim, como senador, é financiar o estudo para mostrar tecnicamente. Olha, aqui o governo pagou por 10 centímetros de asfalto e tem 2. Aqui o governo pagou por uma massa asfáltica da qualidade A e está com a C. E aí eu ajudo o governo estadual, ajudo as prefeituras, ajudo o governo federal a corrigir os contratos, Sim. a cobrar as coisas. Eu não posso, a gente está colocando agora recursos, nós conseguimos no orçamento da União, em parceria com o governador Fábio Tidieri, os recursos para renovar toda a rodovia dos náufragos, que está um escândalo. E que é mais um exemplo de uma obra que tem que ser bem feita, para evitar que daqui a 6 meses, um ano, você vá ter problemas novamente, gastando a previsão isso é ruim para a população e bom para as empresas, né? E eles estão isso, correndo aí precisa quanto controle. tempo lá na rodovia dos náufragos, né? Fazendo um tapa-buraco Porque estava agora, horrível, né? para tentar dar um mínimo de qualidade para as pessoas, e depois uma obra de mais de 10 milhões de reais para fazer uma grande renovação ali. Foi um erro de projeto no início, ela deveria ser duplicada da Melício até o final. Exatamente, Mas, exatamente. por algum motivo, o projeto não foi bem executado. Chegou até um determinado Essa lugar. história de e paliativo, depois ficou, realmente. Agora, senador, vamos falar um pouquinho de 2024, vamos né? falar sobre 2024. A gente fica na dúvida em relação à forma de agir da eleição. No dia desse, o senhor estava reunido com seus antigos companheiros aí para discutir política, né? E aí, o Alessandro, como é que vai se posicionar? Eu sei que o senhor tem sido sempre uma pessoa muito coerente com seus atos. Vai ficar com a oposição ou vai continuar aí nessa parceria com Nós temos o uma atual aliança governo? com o Até para a governo gente estadual. entender como é esse novo Alessandro no MDB, o que é que muda, né, no perfil político? O perfil individual continua o mesmo. Né? Nós temos uma aliança política com o governador Fábio Tidieri que vem do segundo turno da eleição de 22, dentro da nossa convicção de que era a melhor alternativa para os sergipanos. E de lá para cá, essa aliança vem se consolidando na medida em que você tem o cumprimento daquilo que se desejava. Uma equipe técnica nova colocada no governo, você teve claramente uma grande mudança no perfil da equipe e no perfil da atuação do governo. Os projetos apresentados pelo governo e o desenvolvimento que a gente vem buscando. A gente vai ter hoje à tarde, por exemplo, uma reunião, espero que seja uma reunião pública, para avaliar os resultados do São João. Não adianta só fazer uma festa bonita, achar que foi bom e voltar para casa. A gente tem que saber o que foi gasto, o que trouxe de resultado para Sergipe. E o governador Fábio tem esse mesmo entendimento. Então nós teremos, inclusive, uma das pesquisas financiada pela FEComércio, outra financiada pelo nosso mandato, para que a gente tenha dados concretos. Então, dentro desse contexto, essa aliança permanece. Né? A gente tem convicção de que é uma aliança boa para os sergipanos. Ajuda a fortalecer Sergipe em Brasília, ajuda a entregar resultados na ponta aqui para quem mais precisa. Quando a gente chega no debate das eleições de 24, as eleições municipais, naturalmente em alguns municípios estaremos juntos e em outros não. Posso dar um exemplo bem objetivo, Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros eu tenho uma aliança com o prefeito Alberto, a gente tem ajudado a cidade, já passamos da casa dos 10 milhões de reais em emendas destinadas para infraestrutura em Barra dos Coqueiros. E o governador Fábio não estará nesse mesmo palanque, pelo menos na visão do momento. E não tem problema nenhum. As coisas feitas com transparência não criam problema. Claro. O problema é a turma do tapinha nas costas que fala uma coisa aqui e não fala a mesma coisa. Como se diz, né? Não repete sentado o que fala em pé. Né? Exatamente. Aí, para quem é transparente, objetivo, não tem problema. Ele vai continuar E até nessa porque construção. a gente sabe muito bem que uma campanha para prefeitos, as prefeituras serão fundamentais no processo, né? Claro. Futuro, inclusive, né? Na eleição seguinte. Então, cada deputado, cada senador, cada político Fortalecendo tenta fortalecer sua base para isso. poder ter força lá na frente, né? Isso. Até porque tem uma frase, eu ouvi essa frase do ex-governador Albano Franco durante um tempo, né? E achava engraçado que ele dizia, olha, você ajuda o político na campanha dele para prefeito, mas isso não é garantia que você vai ter esse apoio na frente, não, né? Você está apenas ajustando a preferência. Até porque a gente já teve exemplos aqui nesse sentido, né? Eu quero sua preferência daqui a 2 anos. Né? Candidato que tinha todas as prefeituras, ou 50% para cima, e não conseguiu, né, alcançar o feito, né? Pois é. O cidadão quem decide. Claro que as lideranças têm sua importância.
E o trabalho que a gente faz e vai continuar fazendo, e aí respondendo a questão dos parceiros de construção, continuam os mesmos, não tivemos nenhuma mudança, nenhuma ruptura. Cada um tem um respeito da sua posição individual. Então, por exemplo, o Jorge Passos, até por uma questão local, ele tem uma postura de maior oposição ao governo estadual. Cobra muito, fiscaliza, é um extraordinário deputado e um grande amigo, Jorge Passos de Ribeirópolis. Já o Samuel Carvalho, do Nacional do Socorro, tem uma aproximação maior com o governo, porque entende que não tem nenhuma questão local para ser resolvida e entende que é o momento de ajudar nessa construção. E a gente vai levando essa construção com tranquilidade. A questão da federação PSDB e Cidadania, ela não está 100% resolvida. O PSDB nacional não decidiu o que vai fazer em Sergipe com a minha saída, mas a federação em si tem definições que são o comando do Cidadania. Aquela regra legal, quem comanda a federação em Sergipe até 2024, até na verdade abril de 2026, é o Cidadania em Sergipe. Então o comando vai ser de Jorge Passos, Samuel Carvalho, Kitty Lima, Vila Galba, Ricardo Marques, esses são. Não interessa exatamente o que vai acontecer com o PSDB em si. Para as eleições de 26, a federação se desfaz e aí cada partido vai É ter um novo seu destino. momento, Agora, O senador Alessandro já tem candidato em Aracaju? Não, já. Não, ainda não. A gente não tem um nome de preferência? Não, a gente está conversando muito sobre isso. A gente percebe que Aracaju vai passar por uma renovação geracional, que já aconteceu no governo do estado. A gente teve na disputa essencialmente nomes novos em 22 para o governo e teremos novamente nomes novos disputando para a prefeitura de Aracaju, a principal prefeitura no estado de Sergipe. Essa definição deve acontecer no final do ano, na virada do ano. E é claro que nós temos próximos a gente nomes que são competitivos, como é o caso da secretária, delegada Daniele Garcia, uma pessoa que tem uma competitividade, é sempre muito bem referida nas pesquisas, mas isso tudo é uma construção que vai para mais adiante. O que não vai acontecer? E aí isso serve muito para quem está nos ouvindo entender como é que funciona a aliança e a composição com o governador Fábio. A gente quer estar junto no palanque, mas isso não significa apoio para nomes que a gente entenda que não tem qualidade para fazer a mudança que Aracaju precisa. Aracaju tem problemas que se arrastam. Eu tenho uma boa relação com o Edivaldo, colaboro com a gestão dele. A gente vai estar agora colocando recursos para o maior centro de inovação, que é o Caju Hub, que vai ser um centro de treinamento de jovens em programação, incentiva a novas empresas, startups, 6,5 milhões de reais em emendas, mas a gente tem que apontar que tem problemas que não foram resolvidos. A saúde pública não funciona bem, o transporte urbano não funciona bem, e ele teve muito tempo para resolver isso e não conseguiu resolver. Então, que o novo nome, quem quer que seja, venha capacitado, com qualidade, com propostas concretas para resolver esses problemas. Porque no final das contas... Com vontade de agir, né, senador? E olha, e que são problemas de extrema necessidade. A gente está falando sobre saúde, né? Um princípio básico. Não adianta falar em tecnologia, não é, senador? Isso. Sem ter saúde pública e digna de qualidade para o povo aracajuano. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão das OS? Elas têm sido benéficas para o povo? Eu não falo nem para a gestão, porque para a gestão os números apresentados são de que dão conta, têm sido maravilhosos, porque o peso de gerir um hospital é grande, mas para o povo, o senhor já tem um retorno sobre isso? Enfim, todos os relatos que nós recebemos são negativos do ponto de vista de resultado final. O que não é uma questão, não é uma consequência de escolher o modelo de OS. Você pode usar o modelo de OS com excelentes resultados. O que varia é a qualidade do contrato e da fiscalização desse contrato. Certo. Né, para garantir que efetivamente aquilo que foi contratado seja entregue para o cidadão. Então, eu estava ontem recebendo o Franklin, prefeito de Amparo, e que é o coordenador do Conivales, né, o consórcio Conivales, que atende a 50 municípios aqui em Sergipe, e ele me mostrando os dados de, se não me engano, 120 mil sergipanos atendidos só no primeiro semestre, com toda a qualidade para exames, para consultas, desses 50 municípios com pagamento SUS. Então é gestão. Exato. É qualidade de gestão. A gente vai começar um projeto com ele, com o governador, que a gente quer entregar dentro do ano, de um centro de diagnóstico que vai ficar na cidade de Carmópolis, que vai ser uma revolução, porque é um gargalo histórico que nós temos aqui. As pessoas têm a fila de cirurgias, mas antes dela tem a fila das pessoas que não fazem os exames para saber se precisam da cirurgia. As pessoas vão morrendo, nós temos relatórios com gente que passa mais de um ano esperando para fazer um exame simples. E o Franklin me mostra a contratação como foi feita, com qualidade, com velocidade, preço competitivo e as pessoas sendo atendidas. Então dá para fazer.
Por isso eu digo que a escolha do nome, para qualquer prefeitura que vai ter nosso apoio, mas especialmente para Aracaju, por conta da importância que Aracaju tem, passa por esse ponto da qualidade. O SUS pode funcionar, não é? Com certeza. Eu sempre defendo o SUS, que já atuei no SUS, conheço o SUS, estudei o SUS. Eu tenho uma mãe enfermeira, servidora do SUS durante 40 anos, que estudou a reforma sanitária, é sanitarista, administradora hospitalar, e claro que faz toda a diferença. Recurso, a aplicação desse recurso, como você pode gerir esse recurso, e claro, a forma como ele é entregue para o povo. Essa questão de diagnóstico, imagens, exames básicos, gente, as pessoas passam anos esperando. E aí eu ouvi um relato, né, recentemente, claro que as gestões vão sempre defender seu sistema, mas a gente precisa, senador, até aproveitar essa pauta, já que o senhor é um homem bastante atuante, a gente precisa integrar um sistema de informações, Estado, município, quando a gente tem a necessidade de traçar, de cruzar os dados para que esse paciente faça o exame e chegue até a cirurgia. Porque a resposta que eu obtive dos últimos gestores, a gente oferta exames e as pessoas não aparecem para fazer. Sabe por que não aparecem para fazer? Porque demora 3, 4, 5 meses. O cidadão junta o que tem e o que não tem para pagar um exame particular, seja numa clínica particular outra, ou morre. Eu já vi situação do hospital ligar, olha, fulana de tal, tem um exame assim, assim, a pessoa, olha, ela já morreu. Porque a demora é tão grande, como é que esse paciente vai passar por um processo cirúrgico sem essa bateria de exames? Então, quando a gente marca numa clínica particular... E as pessoas precisam entender, a gente ouve, não, porque é uma cirurgia eletiva. Eletiva é necessário. Sim, pode se tornar emergencial se não for feita, né? A gente não está falando de cirurgia plástica. Sim, sim, não é estética, gente. De cirurgias necessárias. Assim, Sergipe ainda enfrenta um problema muito sério de falta de informatização e transparência na saúde, né? Exato. O secretário tem esse diagnóstico, a gente vem, desde a gestão de Belivaldo, tentando aportar recursos para resolver isso, mas é uma decisão política, essencialmente. Então, eu preciso modernizar esse sistema, deixar ele aberto e transparente para as pessoas, porque a partir do momento que é aberto e transparente, deixa de faltar recurso, você reduz muito o risco de desvios, de mau emprego, e gera efetividade. Claro que a gente tem que discutir atualização da tabela do SUS, tem que discutir. Também. Mas não há dúvida de que com recurso disponível dá para fazer muito mais. Eu não posso aceitar que o Estado de Sergipe trabalhe com equipamentos no USE tão antigos como estão lá. Eu não posso ter um tomógrafo que quebra uma semana sim, outra não. Eu não posso ter um equipamento de radioterapia que não funciona. Porque, repito, não falta recurso. Do mesmo jeito que a bancada conseguiu colocar 160 milhões para fazer um hospital em Lagarto, e colocou um volume imenso, por exemplo, em cirurgia, a gente pode fazer isso também em qualquer lugar. Sim, eu também acredito que não falta recursos. Cirurgia, né? Sim. O cirurgia, com uma boa gestão, enfim, com recursos, tem feito um trabalho excelente, sensacional. Quem ia imaginar, 4 anos atrás, que o cirurgia pudesse chegar onde chegou agora, né? Sim, sim. É um hospital com uma história muito bonita, que passou pelas mãos de uma quadrilha de bandidos. Foi uma fase realmente. Estar na cadeia, não tem nenhum na cadeia. E aí posso dizer que, e falo isso o tempo inteiro na tribuna aqui em Brasília, um problema severo que nós temos no Brasil e que não foi resolvido no governo passado e que a gente não vê sinais de ser resolvido nesse, é essa impunidade. O cidadão que rouba dinheiro dentro de um hospital, como é que você vai dar um benefício processual para esse cidadão? Você vai garantir que ele continue até na vida pública, muitas vezes. Isso é inaceitável. Então, é um bom exemplo de cirurgia do que você consegue. Você coloca o aporte de recurso necessário, você coloca a gente séria para tomar conta do dinheiro e do paciente. Porque ali você tem uma gestão financeira boa e você também tem uma gestão técnica de alta qualidade. Muita cobrança em cima dos médicos. O Dr. Hilton não é brincadeira, todo mundo sabe que ele é um cara que pega no pé mesmo. Mas o resultado está lá. As pessoas sendo bem atendidas. O sergipano tendo a sua saúde cuidada. Então, é claramente possível. Passa por decisão política, passa por firmeza, e não é só do governador. O Ministério Público de Sergipe tem que tomar vergonha e fazer o seu trabalho com mais firmeza. A gente não vê nada acontecendo. Está silenciando demais o Ministério Público Estadual. É um MP de gabinetes. E assim, o procurador-geral é um amigo meu. Foi colega do curso de formação de delegados, sei que é um homem sério. Sim. Mas é preciso que essas pessoas assumam a responsabilidade compatível com o tamanho daquilo que a lei concedeu para eles e o contra-cheque concede para eles. E o que a sociedade espera do que está na definição. Os poderes constitucionais são elevados e cadê o resultado?
É verdade. Então a gente tem que entender, são processos que se arrastam, são denúncias que não são apresentadas no momento que deveriam ser, e você vê as pessoas se perpetuando na vida pública quando deveriam estar na cadeia. Então essa é uma batalha ingrata, eu enfrento essa batalha já há muito tempo, antes da política, mas não tenho por que deixar de falar as coisas. Nunca tive Claro. medo de desagradar ninguém falando a verdade. Meu medo é falar uma mentira para A gente agradar está falando de alguém. legalidades, né? Nós Quem quer, precisamos ande de uma certo. postura mais firme de fiscalização, de cobrança. Essa questão que eu falo do asfalto é um exemplo. Então, se essas pessoas que têm a obrigação legal de fazer não fizeram, a gente vai fazer, vai dar toda a transparência para o sergipano, que ele vai entender finalmente por que foi investido 10, 20, 30 milhões numa obra de uma estrada e a estrada não ficou pronta, ou ficou pronta e se acabou em 6 meses. Isso é fácil de É saber. uma coisa assim muito lamentável, muito triste, né, senador? E isso é uma constante, não é de agora, isso vem sendo de forma recorrente em Sergipe, pelo Brasil afora, mas em Sergipe a gente tem esses números de obras que deixam a desejar, né, quando são Demais. abandonadas. O senhor também cita isso, né? Vários são. Eu presido e acho que vai encerrar semana que vem a comissão da MP, que vai fazer a retomada das obras de educação que estão paralisadas. O governo federal reservou um orçamento de 4 bilhões de reais para fazer isso. Aqui em Sergipe, vamos retomar 45 obras de creches, de escolas, de quadras. E algumas delas, quando você verifica efetivamente a situação, é mais fácil você demolir o que foi feito e começar do zero. Imagino. Porque o projeto foi tão mal feito, foi tão mal executado, sem fiscalização, sem cuidado nenhum, que você jogou fora literalmente dinheiro público. Por outro lado, você visita determinados municípios, eu cito sempre Telha, porque é um que me chamou muita atenção, a qualidade da execução das obras, porque o prefeito acompanha. Tá lá, tem uma equipe técnica adequada, ele mesmo tem uma boa formação. Então a diferença de uma cidade para outra, vizinhas às vezes, você vê o mesmo custo de uma obra, e ela foi totalmente diferente. É verdade, como é Então, importante. Tá certo. Deixa só para fechar aqui que tem pergunta de ouvinte. Segunda-feira, a assessoria jurídica do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro dá entrada aí no recurso, né, contra a inelegibilidade. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual a avaliação, qual o sentimento lá em Brasília diante desse afastamento do Bolsonaro diante da corrida presidencial? Existe uma clareza pela inelegibilidade. Não se vê nenhuma expectativa de mudar essa realidade jurídica. Pelo contrário, são muitos processos ainda em tramitação e que serão julgados nos próximos meses, e a maior parte deles vai ser com condenação do ex-presidente. Para além da questão ideológica, e a gente respeita muito a paixão de cada um, ou o ódio de cada um contra o adversário, a gente tem que ver fatos concretos. O Brasil passou por uma tentativa de golpe de Estado. Pessoas próximas ao presidente da República trabalharam e articularam para dar um golpe de Estado. Essa semana a gente teve uma operação onde vai se constatar, ou aparentemente vai se constatar, que uma deputada federal pagou com dinheiro público um cidadão para tentar fraudar. Carla Zambelli. Exatamente. Carla Zambelli, de São Paulo. Isso é muito grave. A consequência é a condenação. Lamento porque é um líder político que tem um alcance enorme e teve uma imensa oportunidade concedida pelos brasileiros para fazer uma grande mudança que não conseguiu. Se afastar dessas tentações autoritárias e dos erros que ele cometeu ao longo do mandato. Não cabe jogar fora, como se diz, a criança junto com a água do banho. É um governo que também deixou coisas positivas, então existem questões na economia que têm que ser bem avaliadas e bem lidas. O Brasil chegou em uma condição que permitiu ao atual governo dar passos adiante, mas quem comete crime tem que ser responsabilizado. E esse caso específico, infelizmente, gera esse afastamento, já está inelegível hoje, a tendência, até pela configuração política dos tribunais superiores, e a expressão parece errada, mas ela é verdadeira. A configuração política dos tribunais superiores no Brasil aponta para as condenações do ex-presidente Bolsonaro. A configuração política em tudo, né? Nos tribunais, na nossa casa, no nosso trabalho. Senador, obrigado por ter vindo. Obrigada. A gente vai continuar acompanhando seu trabalho com muito prazer mesmo, porque a gente tem que vibrar por Sergipe e nada como ter um senador realmente que seja atuante, né?